Bem, estamos aqui mais uma vez para o nosso 7º Acontecendo Visita. E hoje, na casa de uma liderança religiosa, e por que não dizer também uma liderança política do nosso município, articulador do projeto Guapi da Gente, que trouxe uma outra maneira de fazer campanha política. Estou falando do pastor Williams Corel Ribeiro. Boa noite, pastor. É boa noite, né? Boa noite, 18 horas. 18 horas. Boa noite, Hélio. Privilégio tê-lo aqui em minha casa. Espero que esse bate-papo seja muito agradável e importante para você que está aí ao alcance desse sistema. Como foi a sua chegada a Guapimirim? Vou fazer um resumozinho. Nasci em Niterói, fiquei 23 anos em Niterói, depois aí fui pastorear em Saquarema durante 6 anos, depois pastorei 3 anos em Cabo Frio, depois quase 11 anos no Rocha, em São Gonçalo, depois 2 anos em Búzios e agora estou aqui há 10 anos pastoreando a Primeira Igreja Batista em Guapimirim. Isso prova que quem bebe água de Guapi jamais voltará? A água de Guapi também é muito boa, né? Também é muito boa. Assim como boa também a água dessas localidades onde passei, pastoreando, igrejas muito agradáveis, né? Cada uma diferente entre si, né? Com as suas peculiaridades, com os seus potenciais, com as suas dificuldades, todas elas, mas muito interessantes, muito interessantes. E sou muito grato a Deus por estar neste tempo aqui. Tenho muita alegria pela cidade que é e a igreja que nos acolheu aqui para servir a Cristo. Qual era o ambiente do município quando o senhor chegou? Era melhor do que hoje? As necessidades parece que elas são muito recorrentes. Eu diria para você o seguinte: houve mudança de 10 anos para cá? Sim. Por exemplo, eu moro aqui ao lado da Igreja Batista, no tempo, eu podia jogar bola de gude aqui em frente de casa em qualquer horário do dia, na rua. Agora eu tenho 3 vezes engarrafamento vindo da praça de Guapimirim até o posto de gasolina, pelo menos 3 vezes por dia. O que significa que a cidade está sofrendo um processo de recebimento de pessoas, inclusive eu, né? De lá para cá, assim, disparou mesmo em termos de, assim, populacional. Então isso trouxe consequências. Uma coisa que eu vislumbrava muito e admirava muito em Guapimirim quando cheguei aqui era a quantidade de idosos que tínhamos nas ruas de Guapimirim. Eles iam à feirinha, eles iam na farmácia, eles vinham, mas quando a população, as famílias tiveram que recolher os seus idosos dentro de casa. Para mim isso foi assim uma diferença muito grande, né? Trouxe consequências boas e trouxe consequências assim ruins também, né? Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu diria para você o seguinte: nós temos algumas necessidades, são as mesmíssimas. Por exemplo, a questão de saúde. O que né? As mesmas reclamações que temos agora, tínhamos lá, 10 anos atrás. nesses 10 anos, nunca, assim, uma questão nunca solucionada, né? Estou falando saneamento básico, a mesmíssima coisa. Há 10 anos que eu estou aqui, qual a grande obra de saneamento básico? Nada. Então, assim, em alguns aspectos, os dramas são os mesmos, os desafios são os mesmos. Agora, com essa nova visão política que o país toma hoje, o senhor acha que os municípios tendem a ter um suporte maior do governo federal? Eu espero que sim. Eu acabei de falar para você, né? Sou de Niterói, passei por Saquarema, Cabo Frio, São Gonçalo, Búzios e agora Guapimirim. Assim, parece que eu estou, do ponto de vista político,
parece que eu estou no mesmo lugar. O que encontramos em um, encontramos em outro, parece que isso é uma tendência, né? As dificuldades que se abatem sobre as cidades são as mesmas, os desafios são os mesmos. Eu espero que, de fato, esse novo governo federal consiga trazer áreas novos, comportamentos novos, procedimentos novos, de toda a operacionalização, de toda a caminhada político-partidária, onde residem boa parte dos problemas que temos nas cidades em nosso país. O senhor acredita que com a implantação do novo governo, né, a posse do novo governo, muitas pessoas criticam o fato da maioria dos ministérios serem ocupados por militares? Isso preocupa de alguma forma ou acha que seria um processo natural? Eu dou boas-vindas a essa atitude do governo. Eu que nasci em 64, durante o chamado regime militar, e me criei nele, assim, acho que nós tínhamos muitas vantagens, né? Tínhamos problemas, uns agudos lá, e tínhamos vantagens. Eu estou falando das vantagens. Havia ordem, nas escolas havia disciplina. O senhor que é diretor de uma escola, da maior escola aqui de nossa cidade, os professores entravam em sala de aula, os alunos perfilavam do lado da carteira, havia disciplina, ordem, né? Enfim, havia um nível muito maior de aculturamento do que o de agora. Então, a gente se perdeu em algum momento porque o nível educacional não cresceu com a redemocratização. Veio piorando, somente piorando. A montagem ministerial do novo governo, aprecio bastante aquilo que está acontecendo, torço para que dê certo mesmo, porque nós estávamos assim, já em queda livre na ribanceira, né? Então, tinha que haver uma mudança forte mesmo de direção, e acho que esse governo está tentando produzir essa mudança. O que vai acontecer? Como será? Vamos ter que acompanhar, mas não tenha dúvida, os direcionamentos, aquilo que está sendo plantado agora, as pessoas que estão sendo colocadas em seus ministérios têm um perfil totalmente diferente de toda aquela tradição desses últimos 30 anos, né? Que o MDB, PSDB e PT produziram em nossa pátria. E que causaram um verdadeiro estrago, né? Males inumeráveis, né? Uma desconstrução nacional, desconstrução dos valores, desconstrução da economia, desconstrução da política, desconstrução da administração pública, desconstrução da máquina, né, operacional do Brasil. Então, o que funciona no Brasil depois de 30 anos de redemocratização? Segurança funciona? Horrível. Nunca estivemos tão mal. Saúde funciona? Nunca estivemos tão mal. Educação funciona? Nunca estivemos tão mal. Turismo funciona? Não. O que funciona? O agronegócio funciona, né? Mas não funciona por causa do governo, não. Funciona por causa do empresariado, né? Das pessoas que acreditam no país e que põem o seu dinheiro ali para negociar, para render, para arriscar. Então, é mais por conta do empresariado do que da própria administração pública. E até porque comer é preciso. Não dá para esperar, né? Esperar um pouquinho só. E também tem todo esse momento aí onde o fitness está em alta, né? Isso. Na mídia, então se procura ingerir produtos saudáveis, de melhor qualidade. De melhor qualidade. Aí se vai para o que é, né, na realidade, o que está dando essa sustentação ao agronegócio no Brasil. A partir de que momento o fato específico fez crer na necessidade de realizar um trabalho de resgate da política pura para
o bem da população e não apenas para o bem dos políticos em Guapimirim, através daquela criação do projeto Guapi da Gente. Tá. Olha, é muita pretensão sua colocar assim o resgate, né? A gente queria dar alguma contribuição. Existem coisas que parecem simples, só parecem, né? Como é que deveria funcionar? A teoria é a seguinte: eu pago impostos, você paga impostos, ele paga, e eu estou indo nós vozeres, pagamos impostos. E aí tem alguém que pega esse bolo e não dá para tudo, mas dá para bastante. E aí divide-se com as partes necessárias, né? De saúde, segurança, turismo, educação e por aí vai. Então, parece simples, você coloca as pessoas técnicas, competentes em cada uma dessas áreas, cobrando eficiência e faz-se prestação de contas para a gente saber onde está acontecendo isso. Agora, isso é a noção básica que eu tenho, que todo mundo tem. Mas por que em cidade alguma isso acontece? Então, existe um vício aí de procedimento generalizado nas 5.570 cidades do Brasil. Parece, né? Acho que posso jogar assim no alto, né? Existe um vício de procedimento porque as coisas não são simples. Você não tem acesso aos serviços, você não tem a transparência necessária para saber por que aquele serviço, você não tem respostas. Parece uma coisa simples. Então, nós achávamos que poderíamos, tentando arregimentar forças novas, pessoas que não tivessem vícios políticos, pudéssemos organizar um grupo que pudesse trazer uma resposta nova para a sociedade, para a cidade. Em alguns aspectos, fomos bem sucedidos. Em alguns aspectos. O grupo foi montado, os ideais, o projeto em si, que de verdade foi o único projeto que dizia o que ia fazer, quanto ia gastar em cada coisa e quando que ia ficar pronto. Foi o único. Né? Então, nós alcançamos ou conseguimos oferecer uma alternativa que me parecia viável para a sociedade. A sociedade entendeu que não, com os seus medos, etc. Tal. Enfim, tá bom, a gente fez a escolha, estamos aí. Né? Agora, nós esperávamos dar a contribuição e acho que demos, mas não conseguimos uma adesão maior. Eu acho que... O que faltou? Faltou, olha, trabalhar, vou dizer para o senhor exatamente, trabalhar com voluntariado, porque ninguém recebia nada. Durante um período do movimento Guapi da Gente, apenas um secretário-geral recebia alguma importância para operacionalizar, né, as cartas e os contatos e as marcações, a infraestrutura, mas trabalhar com voluntariado tem os seus limites. As pessoas gostam da ideia, aprovam a ideia, incentivam, mas não se lançam de todo. Às vezes porque tem medo de ficarem queimados com determinados segmentos políticos da própria cidade, às vezes porque não tem tempo mesmo, o tempo já é muito exíguo, é contadinho para a sua sobrevivência. Então, o trabalhar com voluntariado é bom, mas tem o seu limite. E a gente então esbarrou nessa questão de mão de obra e de algumas pessoas que esperávamos um maior comprometimento e sabe-se lá porque não houve comprometimento. Então a gente não teve gás, não teve gás de fato para poder... Se tivesse dinheiro? O dinheiro, ele talvez proporcionaria alguma maior quantidade de material,
de divulgação, de propaganda que seria útil. De qualquer maneira, nós precisaríamos de mais pessoas. Então, o dinheiro, e a gente conseguiu gastar naquele esforço todo aproximadamente 22, 23 mil reais, se me falha a memória, né? Então, foi o que a gente conseguiu, né? E olha que não fizemos feio não. Para a prefeita, né, foram 2.573 votos, né? Com o que tínhamos, com o pouquinho que tínhamos, acho que foi muito bom por sinal. Muito bom por sinal. Agora, demonstrou-se muito aquém daquilo que precisávamos. Então, os fatores que não conseguiram lançar a gente ao sucesso, alguns desses aí que eu acabei de falar. Agora, com o exemplo dado com a eleição do Bolsonaro, o senhor acredita que uma reedição do Guapi da Gente teria um acolhimento maior por parte da sociedade? É provável que sim. É provável que sim. Deixa eu dizer para você o seguinte: o meu comprometimento com aquele movimento de 2016 foi exatamente até a eleição foi no dia 3, né, de outubro, me parece, de 2016. O meu comprometimento com eles foi sempre até o dia 2 de outubro, no dia anterior. Até o dia 2. Contem com a sua eleição. Acabou, joguei a toalha, fizemos o que podíamos fazer, valeu pelo que fizemos, abracei todos eles, abraçamos uns aos outros e fomos embora para casa. Se haverá um movimento similar, eles até se propuseram a permanecer, eu dei maior incentivo, mas eu disse: olha, minha participação pessoal era até o dia 2 de outubro. Cumpri minha palavra, fiz o que precisava ser feito, me esforcei o quanto pude me esforçar e tirei o meu time de campo, entendeu? Agora, eu torço que apareçam movimentos similares a esse da nação, que possa trazer novos ares mesmo para todas as cidades do nosso Brasil. Isso aí parece que pode ser uma tendência. Tomara. Né? Acho que o Brasil agradece, está precisando, né? De alguma forma, esse estreitamento com o viver político causa algum tipo de conflito com a igreja em si? Essa é uma questão que precisou ser trabalhada, né? Porque não é comum, né? Não é comum. Então, mas porque nós não tínhamos interesse nenhum político partidário, né? Por exemplo, aquele que era chamado Grupo G8, né? O G8, que eram os 8 líderes religiosos que estavam à frente do movimento, eles não podiam nem ser registrados, filiados em partido político, porque nós não tínhamos interesse nenhum. A nossa missão aqui é outra, a minha missão aqui é pregar o Evangelho. Eu vim para a cidade de Guapimirim ajudar a cidade do ponto de vista espiritual, né? Mas eu sou ser humano, eu vivo numa sociedade, eu quero o bem da sociedade, eu quero o melhor da sociedade, e onde eu puder influenciar, eu acho que estou dentro do cumprimento da minha missão, de tentar minimizar os efeitos do pecado no mundo, porque o mal é sempre efeito do pecado, né? Então, mas a gente conversou adequadamente com a liderança da igreja, abrimos em plenário, em assembleia, mostrei como seria a caminhada, quais seriam os objetivos, como é que as coisas se dariam. A igreja, assim, por unanimidade, apoiou a minha participação nesse esforço, e nós fomos. Pode ser, né, alguém em particular tenha torcido o nariz, né? Isso sempre acontece, né? Mas assim, a igreja presente, que examinou o dia em que o assunto foi colocado, ficou assim muito bem esclarecido e muito bem apoiado. Então a gente conseguiu, não há incompatibilidade, né? Eu acho que eu não me veria como candidato, não sei não, eu acho que seria um conflito
não teria como fazer as duas coisas. Eu sou pastor de uma igreja, entendeu? Agora, a contribuição para a formação de um grupo, de um apoio, de ideias, assim, eu acho que é extremamente necessário e indispensável. E o cristão e a política? Exatamente, vai dentro dessa linha. matriz, dessa linha, né? Eu acho que o cristão, ele deve se envolver. Agora, eu vou dizer, professor Hélio, uma coisa do senhor. A gente tem muitos cristãos na política, né? Pelo menos nominais. E a gente está aí com os jornais cheios de escândalos de cristãos na política, né? Onde está o drama? O drama é o seguinte, é que existem no processo no político partidário, determinados vícios que são incompatíveis com a fé, né? Então, a tentativa, por isso que nós pegamos um partido que nunca tinha sido usado, nós sabíamos e sempre dissemos que o maior desafio nosso seria conseguir um partido. Lutamos muito para conseguir um partido, porque os partidos têm donos. Conseguimos a rede, à época, porque era um partido extremamente novo, não tinha se lançado nenhuma candidatura municipal, um pleito municipal, então estava fresquinho e a gente conseguiu trazer esse partido para esse grupo, né? Então, a gente, do início, a gente colocou as bases e tínhamos um procedimento muito ético, muito transparente. Agora, vamos ver se outros movimentos vão conseguir dar conta dessa intenção de prover à cidade uma nova alternativa, um novo empreendimento que possa ajudar a cidade a superar as suas contradições. E qual a reação da família quando o senhor aderiu a esse projeto? Como é que foi? A esposa preferia que eu não tivesse feito, né? E a gente conversou, mostramos os pontos, etc. Tal. Mas a preferência era sempre essa, que eu não tivesse participado. Então, a gente se comprometeu, fizemos o que podíamos fazer dentro daquele tempo estipulado e saímos fora e está resolvida a questão. Então, tivemos assim que conversar com não ficou nenhuma cicatriz? Não, em relação a isso não. Mas a preferência foi sempre que não tivesse participado. Porque é mais suave, né? É mais suave, né? Não esquentar a cabeça, né? Alguém vai fazer, né? Não, mas não sei se alguém vai fazer. Muito bom. Uma pergunta que eu faço a todos os entrevistados, sim, principalmente do Acontecendo a Visita. O Guapimirim tem jeito? E o Brasil tem jeito? Olha, eu vou lhe responder como pastor. Tá? Eu trabalho com a seguinte matriz. Como diz a Bíblia, o pecado é a vergonha das nações. Está lá em Provérbios. E Deus, engraçado, Deus nunca trabalha com a perspectiva de resolver, consertar o mundo. Sempre trabalha com a perspectiva de salvar o pecador. No entanto, imagino que o papel do cristão é tentar minimizar os efeitos do pecado. Até porque, quando a gente olha para a pluralidade das nações, acho que são 193 que a ONU reconhece, né, os países, a gente tem países
muitos piores do que o nosso e muitos melhores do que o nosso. Então dá para melhorar, né? Dá para melhorar. Então é possível chegar mais longe. Então tem jeito. Dá para caminhar. Agora, eu sempre imagino o seguinte: a perspectiva bíblica é de que o mundo vai para o atoleiro. Não digo nem administrativo, eu digo moral e espiritual. Moral e espiritual. Não digo nem administrativo, né? Mesmo em países onde há assim, todas as ruas asfaltadas, saúde para todo mundo, educação de primeira linha, existem os maiores índices de suicídio, a desconstrução da personalidade humana está acontecendo ali. Então, o que é isso que está acontecendo? Como é que a pessoa chega nesses países, né, de primeiro mundo, de HIV lá em cima, e não querem mais viver, querem se matar? O que está... O pecado funciona aí. Então, mesmo que administrativamente a sociedade tenha ganhos, e possa ter, e deve ter, e devemos lutar para isso, do ponto de vista espiritual e moral, parece que há uma decadência em curso que não para. Então o Evangelho trabalha para minimizar os efeitos do pecado, né? Para resgatar o homem, o pecador. Então eu diria para você, a sua pergunta, há jeito? Que acho que podemos melhorar bem. Não tem solução, mas há jeito, né? Isso acontece até na física. Existe a segunda lei da termodinâmica que diz que todo o processo deixado por si só ele vai decaindo. A entropia, que é uma medida de desordem, ela é crescente. Então, o carro você deixa ali na garagem, nunca usa. Volta daqui a 10 anos e está enferrujado. A casa você faz novinha, não deixa ninguém entrar não. Daqui a 15 anos você volta, tem que fazer reforma. Parece que tudo tende ao acaso, à desconstrução. Então, a sociedade também. Você só não desconstrói se você injetar energia. Se você sempre estiver dando polimento, passando o lustre não sei das quantas, fazendo a reforma da pintura, o reboco que está caindo, você bota um reboco novo. Você tem que estar colocando energia ali para você equilibrar o sistema. Então, é um trabalho. Trabalho promove, melhora. Mas a tendência é sempre ir para baixo. Interessante. Muito bem. E com relação a essa questão, nós vimos um crescimento das igrejas evangélicas de um modo geral, e como o senhor mesmo disse, né, nós temos aí as taxas de suicídio aumentando e tal. Não está surtindo efeito, ou o crescimento populacional, a quantidade de problemas é maior do que a capacidade de resolução? Não, está surtindo. Por exemplo, o Evangelho surtiu efeito na minha vida. Eu só prego o Evangelho para o outro porque surtiu na minha vida. Conheço muita gente que o Evangelho tirou do buraco de onde está, das trevas do pecado, da imoralidade, dos vícios, dos maus hábitos. O Evangelho tirou dali, né? Então, surtiu efeito na minha vida, e é por isso que eu proclamo o Evangelho. Agora, talvez, professor, talvez aí a gente possa considerar o tipo de evangelho que está sendo pregado. Tem muitas igrejas, tem muitas denominações, tá? Pois é, mas quais são as bases? Porque um evangelho mal pregado forma maus discípulos. Evangelhos doentes formam cristãos doentes. E vai por aí. Então,
esses dias não, já há algum tempo atrás, eu vi uma revista de grande circulação no Brasil, que ela trazia na capa a nova cara dos evangélicos do Brasil. E aí tinha ali 5 líderes religiosos nacionais. E eu olhei e vi o nome dos 5, e disse, mas eu não estou representado aqui. Nenhum deles me representa. Interessante, mas saiu com o nome de evangelho. A gente tem que inventar um outro nome agora, né? Enfim, então um nome evangélico que deveria ter um significado, assim, significa muito pouco hoje. Então, não se impressione com a quantidade de igrejas. O que está impulsionando os interesses, os objetivos, a compreensão desse evangelho, a pregação desse evangelho. Isso aí, tá? Se o remédio é ineficaz, aí realmente a gente já sai com um vício de origem e não vai causar o efeito na sociedade necessário. Mas para o evangelho é o poder de Deus? Porque funciona na minha vida, e conheço uma porção de gente que funciona na vida das pessoas. Então estou tranquilo em relação a isso. Eu tenho que aumentar a dose. Continuar. Semeando. Isso aí. Então essa confusão vai continuar acontecendo, né? Linhas daqui, pensamentos daqui, às vezes contraditórios entre as próprias denominações evangélicas. Mas não tem como resolver isso. Né? Não há solução. Eu me converti em 1982. E vou dizer uma coisa, que bom que eu me converti em 1982. Eu não tinha essa preocupação que temos hoje. A pessoa que quer seguir a Cristo hoje e que se converte, a segunda pergunta que ela faz é a seguinte: qual igreja eu vou congregar? É uma escolha difícil. Né? Tão difícil hoje, pela pluralidade. É difícil porque as tônicas, as ênfases são muito diferenciadas. Então, agora, veja você que, engraçado, em Mateus 24, Jesus fala sobre os sinais que antecederiam o final dos tempos e a sua vinda, o seu retorno, e consequentemente o juízo final. E dentre os sinais, no verso 4 de Mateus 24, ele repete no versículo 11, o único sinal que ele repete é o seguinte: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Por que ele repetiu esse sinal? Abrindo e fechando, porque o final vai haver uma confusão, inclusive uma confusão do ponto de vista religioso. Então, a pessoa tem que ter muita atenção. Você crê em Cristo, tem certeza de que é um pecador, de que Cristo, na cruz do Calvário, pode lhe salvar, o sacrifício dele é suficiente para perdoar os seus pecados. E agora a segunda questão mas onde eu vou congregar? Essa é uma questão que a pessoa tem que olhar com cuidado, senão pode se ferir bastante. Agora, a pessoa por si só, ela pode encontrar esse caminho ou uma orientação, como se fosse uma orientação vocacional? Pois mas ela vai ter que se dar o trabalho, fundamentalmente. É um livre-arbítrio. Porque a orientação vem sempre da própria igreja. Investida das suas doutrinas, das suas crenças, dos seus ideais, enfim. Então, é sobre isso que nós estamos querendo escolher exatamente para onde nós vamos. A orientação que vem de cada uma, naturalmente, sinalizando para a pessoa: olha, aqui é bacana, aqui dá para caminhar, aqui é legal. Mas a pessoa vai ter que ter essa percepção. Né? Tem um texto da Bíblia que Paulo chega numa cidade chamada Bereia, né? Em que a Bíblia nos diz que os discípulos ali examinavam tudo que Paulo estava falando, conferindo nas Escrituras para ver se as coisas que Paulo estava ensinando realmente eram assim. Então,
a pessoa que está na busca, ela vai ter que ter esse discernimento e essa atenção para poder julgar e decidir. Deverá traçar esse trabalho de casa. Sem trabalho, não tem jeito, não vai ter como fazer uma boa pesquisa. Se ela tiver sorte de cair num lugar bom, excelente, vai subir igual a balão. Mas se tiver de cair numa arapuca, numa armadilha, vai ser difícil também. Agora, nós estamos vivendo, pastor, aí momentos de assalto à luz do dia. Segurança pública é um item a ser perseguido? Rapaz, não só perseguido, mas enfrentado aí com unhas e dentes, hein? Unhas e dentes. E não será fácil. Não será fácil. Parece que alguns governantes estão a fim de encarar essa realidade. E tomara que tenham êxito. Mas o preço não será pouco. Não será pouco. Não alto preço. Não alto preço, mas a gente torce que é bom para todo mundo. Uma sociedade sem criminalidade é bom para qualquer pessoa, até para os criminosos. Né? Até para os criminosos? Pois é. Aí realmente é muito boa. Até para os criminosos. Porque de repente ele pode ser vítima. Pode ser vítima também. É nesse sentido que eu estou falando. Uma prisão mais confortável. Né? Não falei nesse sentido, não. Falei que ele pode ser vítima também, como qualquer pessoa. Agora, diante disso tudo, né, que eu acabei de falar aqui, o que está acontecendo no nosso município é uma consequência natural do crescimento do município, que hoje está aí contando com quase 70 mil habitantes? Acho que não. Não, acho que não. Eu acho que, por um lado, quando a família cresce, a cidade cresce crescem também as demandas, as necessidades, você vai gastar mais em todos os aspectos. Agora, o contrário também é verdade. Você vai arrecadar muito mais, você vai ter mais recursos humanos e financeiros para poder tratar a questão. Né? Então, você dizer assim, mas por que as coisas não funcionam adequadamente? Aí eu perguntar para as autoridades, né? Onde estão? A gente quer entender, quer falar de saúde, por exemplo. Por que não se tem acesso a determinados exames com facilidade? Por que não se, às vezes, encontra o médico adequadamente na hora que se precisa? Então, a gente tem que enxergar isso e tem que ter a transparência. Né? Quanto é que é investido? É o suficiente? Como é que é investido? A quem é investido? Essas questões que parecem simples, a gente sabe, a gente contribui, vai precisar do serviço, vai lá e vai tentar adquirir o serviço. Isso não acontece. Por que não acontece? Então é essa inquietação que tem que haver na sociedade para a gente ir criando mecanismos que forcem a realização daquilo que é a aspiração de toda a sociedade, que são os serviços públicos com eficiência e qualidade. Agora, investir na nossa juventude é essencial? Rapaz, indispensável, né? Em todos os sentidos. Olha aí. De que forma investir? De que forma investir? A gente está cansado, estou aqui há 10 anos, já estou cansado de ver aquele que era criança se tornar adolescente, aquele que é adolescente se tornar jovem, sem ter uma qualificação técnica para o trabalho, para a mão de obra adequada, um curso assim de qualidade, de início, meio e fim, né? Alternativas para a juventude, enfim. E quando essas alternativas não aparecem,
A pessoa que é jovem, cheia de gás, ela vai inventar onde aplicar a vida dela. Se ela não tem um esporte para praticar, se não tem cursos bons para fazer, se não tem uma escola de qualidade, ela pode ter certeza que ela vai inventar alguma coisa. E geralmente, uma coisa que não é boa. Aí crescem os números, os níveis de consumo de droga, aí se mete com bebida, com a sexualidade precoce, indevida, enfim, e aí o número de violência, tudo isso está entrelaçado e relacionado. Portanto, se você consegue ter uma estrutura assim, política administrativa, para oferecer ao jovem aquilo que ele mais precisa, que é de educação, esporte e qualificação profissional, você está jogando, está empurrando esse jovem para um mundo sombrio. A gente vai ter que fazer a mão inversa agora, se a gente quiser salvar as próximas gerações e alguns dessa geração aqui agora. Agora, educação pela escola ou pela família? Bom, depende do que você esteja falando de educação, né? O senhor é um educador. Então, se o senhor, eu por mim, não haveria Ministério da Educação, Ministério da Instrução. Para ficar bem entendido que o que a gente vai fazer na escola é adquirir conhecimento dos processos da vida, da natureza e da vida, os processos naturais e sociais, conhecimento, então matemática, português, história, geografia, biologia, química, física, a gente vai saber as ferramentas para a gente entender os processos, para a gente poder se conduzir. É isso que a gente vai fazer na escola. Isso é instrução. Agora, quando a gente está falando de educação, se está falando, por exemplo, de respeito ao próximo, de instrução, de normatização sexual e de outras naturezas, você está falando de educação familiar, né? E é exatamente isso que está faltando na sociedade. Engraçado, aconteceu alguma coisa aí, professor. Aliás, o senhor pode me instruir, porque eu me lembro que raras eram as mães que saíam de casa para o trabalho. Geralmente era o homem. E com o discurso de emancipação da mulher tal, e que é devido, mas a sociedade conseguiu tirar de casa o homem e a mulher. Quem ficou para tomar conta dos idosos? É um problema que a gente vai ter que resolver agora. Tem idoso aí simplesmente abandonado, que não tem quem fique. Quem vai ficar com as crianças? Mete na creche. Aí o pai e a mãe não têm contato com os filhos, ou têm um contato mínimo, e a educação não parte deles. O respeito, né? Então, por isso que você vê, na minha época, xingar na frente de uma pessoa de mais idade, de maneira nenhuma. A gente parava a bola, não, dona fulana, seu fulano, Não, hoje em dia, se o velhinho passar e a bola bater nele e ele reclamar, ele leva uma segunda bolada, de repente. O que houve com essa geração? O lar foi atingido. Nós enfraquecemos o lar. A gente não fala tanto em defesa da mulher? Não fala? Né? Todo mundo fala. Por que o governo não tem uma opção para a mulher que quer, fique em casa e ganhe para tomar conta do seu filho? Ou ela só tem o direito de sair, abandonar o filho e sair? É só esse o direito que ela tem? Ela não tem o direito de querer ficar? Por que a sociedade não investir para que as mães ou o pai cuide bem dos seus filhos? Eu não entendo isso.
Por que tem que tirar todo mundo da família? Né? Eu não estou falando de estudo, acho que a mulher tem que se qualificar, o homem tem que se qualificar, tem que estudar, tem que estar atualizado, tal, mas essa questão de deixar a residência vazia, nós melhoramos o mundo? Eu não, para mim não melhorou, para mim piorou. Mas nós tínhamos problemas grandes? Tínhamos também, e tínhamos que resolver. O difícil é equacionar, achar o meio termo aí, né? Então a gente tirou todo mundo de casa, o mundo que a gente vive. Muito bem. Aonde o Bolsonaro vai chegar nos municípios? Olha, tomara que sim. A onda Bolsonaro, né? Tomara que sim. Precisamos que chegue aos municípios, né? Essa vontade de fazer as coisas certas da maneira certa, né? Que é o que foi o que ele prometeu e que a gente está vendo cumprindo a cada dia os compromissos assumidos na campanha. Exatamente isso. Você está satisfeito até agora com o que está sendo feito? Bastante satisfeito, né? Tem umas cabeçadas aqui, uma desinformação aqui, né? Em alguns ministérios, eu poderia até ter um nome a mais a sugerir ali, mas na maioria, né? Na grande maioria, aliás, em todas elas, nós podemos dizer que as pessoas que foram convidadas são técnicos da área, entendem daquele assunto. Pode encontrar alguém melhor, tudo bem, mas são técnicos. O que não acontece, sei lá desde quando. Me fale um ministro bom do Sarney, né? Depois do Collor e depois do PT, entendiam de quem? Entendiam de nada. Você pode salvar um ou outro, né? Pode salvar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas não era feito, era por apadrinhamento político, porque é meu xará, meu chave, é meu peixe, né? Está comigo, tem os meus valores, vai votar comigo, enfim. Agora está me parecendo que se quer alcançar um objetivo diferente. Eu quero solucionar um problema social. Então vou trazer uma pessoa competente para tentar opinar sobre aquele problema social. Então eu acho que essa onda, tomara que funcione. Isso serve também para as assembleias legislativas em todos os estados, para as câmaras dos vereadores de todos os municípios e para o secretariado, quero dizer, para o secretariado, tanto dos estados quanto dos municípios, colocando pessoas técnicas na regência dessas áreas que são tão importantes e caras para a sociedade. Para mudar a cara desse país. Isso aí. Agora, eu gostaria, pastor, de deixar aí a nossa câmera, a sua câmera, né? A gente falou tanto de câmera aqui, a nossa câmera à sua disposição. Vou mandar a sua mensagem final para os nossos assistentes, né? Os nossos assistidores e também para a nossa juventude. Fique à vontade. Então eu queria dizer para você que me assiste aqui nesse programa, eu desejo sinceramente que o ano de 2019 seja um ano assim próspero para você, para os seus familiares. Desejo sucesso à sua vida, desejo mesmo um Brasil melhor, desejo um estado do Rio melhor, desejo uma Guapimirim melhor. Todos nós desejamos e sabemos exatamente onde eles devem e precisam melhorar. Tenho certeza que você sabe e que eu sei também. Dentro das ferramentas que nós temos como cidadãos que somos, a gente precisa usar essas ferramentas para melhorar. E como é que a gente pode usar isso aí, né? A gente pode ser
honesto, a gente pode ser leal, a gente pode ser trabalhador, a gente pode se esforçar para o bem da sociedade, ajudar as pessoas, repartir um pouco o que se tem. Então, existem coisas que estão no foro da minha participação individual. Então, eu posso, de alguma forma, contribuir para minimizar os efeitos do sofrimento na sociedade. Essa é uma primeira coisa. Não fique esperando tudo de alguém. Você não pode fazer tudo. Eu não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. E devo fazer alguma coisa. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer a você o seguinte: a Bíblia diz, é tempo de buscar a Deus. O profeta menor disse isso. É tempo de buscar ao Senhor. E olha, é tempo mesmo. A Bíblia tem 66 livros, tem 1189 capítulos, 31.175 versículos, mais de 3.300.000 palavras. E eu quero dizer para você o seguinte: eu gosto de dizer, que bom que todo ser humano tivesse a Bíblia numa mão e o jornal na outra, para poder verificar como a Bíblia, que foi escrita, começou a ser escrita há 3.500 anos atrás e terminou de ser escrita há 2.000 anos atrás, como é importante a gente perceber como ela é exata, a palavra de Deus se cumpre. Portanto, eu queria que você fosse leitor do jornal, sim, mas um leitor da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o homem precisa de Deus. Todo homem precisa de Deus. Nós precisamos do Salvador. Então eu espero que na sua caminhada você caminhe com Cristo Jesus. Escolha Jesus para caminhar com Ele. Vai ser uma grande companhia para você. Deus abençoe a sua vida. Amém. Gostaríamos de agradecer ao pastor Williams Corel Ribeiro por esse momento agradável na residência. Dizer que as portas do Acontecendo Visita estarão sempre abertas. Quando quiser se pronunciar, mandar a sua mensagem, participar com a gente de alguma discussão de um fato novo, fique à vontade, pastor. Muito obrigado. Sucesso. Deus te abençoe. Obrigado. Assim foi mais um.